Como vimos no vídeo anterior, como está vendo a quantidade de itens count do meu list box, a partir do momento que eu vou digitando aqui, incluindo itens aqui embaixo, agora vamos para a parte de consulta SQL, ou seja, nós precisaremos fazer aquele código, consulta SQL do select, para toda vez aqui que ele acrescentar um item, ele faça uma especificação aqui no meu dbGrid. Para isso, eu tenho aqui o comando SQL. Eu vou ter que criar duas variáveis, uma inteira e uma outra do tipo string. Essa variável inteira, ela vai fazer parte do meu loop, da minha repetição aqui. Eu vou precisar criar essa repetição para fazer o filtro SQL. E esse comando SQL aqui, ele vai se incrementar a partir do momento que eu coloco um novo código ali para fazer a busca. Para entender isso daqui, vamos analisar aqui o código. O comando SQL começa vazio, ou seja, ele começa sem nada. Esse comando aqui, ele é feito porque caso você comece um novo filtro, ou seja, você acrescenta algum número, ele limpa no meu código SQL para fazer uma nova consulta. Aqui embaixo nós temos a nossa repetição, que ela vai de 0 até listbox 1 count menos 1. Isso daqui ele vai fazer a repetição na quantidade de itens que tem o meu listbox. E o que ele vai fazer? Tá aqui, begin end. Por que fazer essa verificação? Se ele estiver fazendo isso daqui, fazendo o meu primeiro comando SQL, eu vou precisar fazer esse cabeçalho aqui, select todos os campos from clientes, e depois colocar aqui a restrição código será igual ao meu listbox. Depois que ele fez isso daqui, essa primeira verificação, eu coloquei aqui para ele escrever uma show message, ou seja, ele escreveu o comando SQL que ele acabou de criar. Esse comando aqui eu fiz aqui só para ficar mais claro, só para a gente ver impresso dentro do sistema como ele vai estar gerando esse código SQL. Depois que ele fez aqui o meu primeiro cabeçalho, que compõe aqui o select todos os campos from clientes, e adicionou a primeira restrição, um array código, depois, quando ele for fazer o loop, segundo loop, ou seja, do segundo código, ele vai vir aqui em end, ele vai voltar aqui, ele vai fazer de novo essa verificação, só que como essa verificação aqui do if é falsa, ou seja, if comando SQL já tem alguma coisa aqui digitado, ele vai cair aqui nesse else, ou seja, se isso daqui for verdadeiro, como não é, porque ele já fez o loop do primeiro registro, ele vai cair aqui em else. O que ele vai acrescentar? Ele vai pegar o comando SQL e vai acrescentar o código aqui, ou código do meu segundo listbox. Eu vou mostrar esse código aqui na prática para ficar mais fácil de se compreender. Eu vou copiar aqui isso daqui e vou acrescentar lá dentro daquele botão. Consulta SQL. Faltou colocar um end aqui no final. Depois aqui do open. Ele não tem o end, ele já cai na outra procedure. Então eu vou colocar aqui um end. E eu vou executar esse código.
eu vou colocar o código 1 aqui e apertar aqui consulta SQL. Está vendo aqui? Ele mostrou aqui show message do meu código SQL, ou seja, aqui é uma string, que nem eu coloquei lá no programa, select todos os campos, from clientes, where código 1. E ele me traz aqui o meu código 1. Lembrando que aquela mensagem é só para efeito de aprendizado, só para esclarecimento. Se eu colocar um código, segundo código, um código 5, por exemplo, e eu apertar aqui, aqui ele me diz select todos os campos, from clientes, código 1. Esse daqui é meu primeiro loop, é a minha primeira repetição. Como ele está fazendo com o código 1, então ele aparece aqui, ele está fazendo com o primeiro registro, e depois, no segundo loop, na segunda repetição, ele vai acrescentar na minha string, que vai fazer a minha consulta SQL, ou código 5. Feito isso, depois ele abre minha tabela e mostra os dois registros. Vamos analisar o código agora. Olhem o código aqui. Lembra que eu criei duas variáveis. Essa variável inteira i, ele só vai fazer aqui o controle do meu comando for do. Aqui for do. Eu preciso ter uma variável inteira aqui só para fazer a referência. Isso daqui não leva muito em conta. O que leva em conta é o comando SQL. Esse comando SQL aqui, ele vai ser feito da seguinte forma. Se ele for vazio, ou seja, se eu não tiver feito nenhuma repetição, for a primeira repetição, ele vai acrescentar comando, ele vai fazer a seleção de todos os campos da tabela cliente e depois acrescentar o que tem no meu list box, que no caso é aquela primeira mensagem que aparece no Delphi quando eu clico no botão. Essa mensagem aqui. Eu coloco meu primeiro registro e aqui ele me retorna essa primeira mensagem. Lembrando que essa mensagem aqui, como eu disse, é só para mostrar como funciona. E aqui ele faz a verificação. Ele executa esse código SQL. Já esse comando if, se ele for falso, ou seja, significa que ele está no segundo loop. Ele já fez meu primeiro loop, selecionou todos os campos da tabela cliente. Ele vai estar acrescentando ou código tal, ou seja, meu segundo item no meu list box. E assim ele faz até acabar todos os itens. Depois que ele fez toda essa verificação aqui, que ele terminou o loop, o que ele faz? Ele fecha a minha query, depois ele limpa o código SQL dessa query, SQL clear, e depois ele vem aqui em SQL add, ou seja, ele adiciona aquele comando SQL dentro da query e depois abre. Esse comando aqui de open é o que faz abrir e mostrar os meus registros dentro do meu dbGrid. Eu posso estar comentando esse código aqui, show message, para ele não estar mostrando esse código SQL, fazendo assim que ele fica automático. Se eu colocar o código 1, ele já aparece aqui embaixo. Se eu acrescentar o código 2, ele coloca 1 e 2. Se eu pular aqui, por exemplo, para o código 5, ele dá aqui 1, 2 e 5. Eu continuo no próximo vídeo. Eu peço que clique em gostei aqui embaixo. E se caso ficou alguma dúvida, deixe um comentário aqui embaixo. Até mais.